Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no estudo do livro do Apocalipse e estudando as personagens do livro do Apocalipse. Já falamos sobre várias personagens, como uma mulher vestida de sol, já falamos, por exemplo, das duas testemunhas, já falamos alguns papéis que Jesus faz aqui, que ele apresenta, e hoje falaremos novamente de Jesus Cristo, mas como um rei. Livro de Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 16 diz assim: E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aproveitando a oportunidade, eu quero pedir você que não é inscrito no canal que se inscreva. Dá um joinha se você gostar do conteúdo, pode compartilhar o vídeo e vamos para o estudo. Aqui, é claro, Jesus Cristo vem montado em um cavalo branco, seguido por uma grande multidão, também montados em cavalos, e vai iniciar o milênio. Se tratando de rei, todo rei precisa de ter um reino, precisa de ter algo para ele reinar. Na verdade, de acordo com o nosso entendimento hoje, ele seria mais do que um rei. Ele seria, na verdade, um imperador. Então, aqui vamos apresentar Jesus como um rei. Aquele que vem montado em um cavalo branco e na sua coxa vem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A confusão que pode gerar aqui, que gera no estudo da escatologia bíblica, é porque algumas pessoas vão questionar a respeito do governo milenial de Cristo. E antes de entrar nessa questão de governo milenial de Cristo, eu quero dizer para você o seguinte: existem alguns pontos na Bíblia que eles são alguns pontos que as escolas teológicas têm, que são comuns. E esses pontos são a base da nossa fé. É do entendimento que todas as igrejas evangélicas, cristã, católica também, cristã, elas vão entender que Jesus Cristo vai voltar. Tanto volta de Jesus quanto arrebatamento. Eu explico aqui no canal a diferença de volta de Jesus para arrebatamento. Todos entendem que Jesus julgará tanto os vivos quanto os mortos. Todos entendem que haverá ressurreição de mortos. Todos nós entendemos que concordamos com a prisão e a condenação de Satanás. E também todos entendemos que haverá um governo de Jesus Cristo, um governo de paz. Todos entendemos isso. O único probleminha que tem aqui é que, com respeito a esse governo, algumas pessoas vão chamar de milênio, outros vão chamar de eterno e perfeito estado. Se você não sabe a diferença do governo milenial para o eterno e perfeito estado, continua aí inscrito no canal, porque futuramente estaremos falando sobre isso. Para entender as diferentes escolas que estudam o tema, talvez seria interessante sabermos que existem pelo menos 3 principais escolas escatológicas: amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Qual que é a diferença? O amilenista acredita que o governo de Jesus Cristo já opera, já está em vigor e operando no céu. Isso é o entendimento dos amilenistas. Para eles não tem milênio e existe sim o governo de Cristo, mas já está em vigor. Para os pós-milenistas, o governo de Jesus Cristo é um governo que já está em vigor, mas pela pregação do Evangelho e pelo ensino da palavra.
essa ideia começou a ficar fraca de um certo tempo para cá, porque com o iluminismo, com o renascentismo, então teve aquela ideia de que a humanidade estava melhorando, mas depois entrou em decadência de novo. E tem os pré-milenistas. Pré-milenista acredita também que o governo de Cristo já está em vigor no céu, acredita também na missão da igreja como parte desse governo de Cristo, porém, para os pré-milenistas, acredita que o evangelho não precisa ser pregado nos 4 cantos da terra para acontecer o arrebatamento, porque a interpretação de que o evangelho do reino será pregado nos 4 cantos da terra é uma interpretação que vai acontecer no milênio e não no presente momento, não na era da graça, não como requisito para que o arrebatamento aconteça. Então, para os pré-milenistas, que também são pré-tribulacionistas, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E diferente dos amilenistas e dos pós-milenistas, pré-milenistas vai acreditar que o governo milenial de Cristo são 1000 anos literais e não simbólicos, partindo do ponto de vista do governo milenial literal. Como será esse governo? De acordo com a Bíblia, Satanás não será o príncipe deste século. A vida normal durante esse milênio, por exemplo, quando Jesus Cristo vier, aqui no capítulo 19 de Apocalipse, com a igreja. Então, Jesus Cristo vem e os ressurretos, aqueles que ressuscitaram, estes não morrerão mais, estes não pecarão mais. Mas aqueles que estiverem aqui na terra, que se converterem durante o milênio, que resistiram o anticristo, que passaram pela tribulação, essas pessoas continuarão vivendo aqui, continuarão tendo filhos, nascerão crianças e até a morte também acontecerá. Só que não será morte como hoje provocada pelo pecado, por muitas doenças, por guerras. Acredita-se que os homens voltarão a viver como antes de Noé. Vivia 900 anos, vivia 1000 anos, né? Talvez um pouquinho menos, mas acredita que o período de vida vai estender. Quem tiver 100 anos, de acordo com a Bíblia, ainda será jovem. Não haverá guerra, não tem possibilidade de guerra durante o milênio. A Bíblia é bem clara. Jesus será o governador, o imperador, o rei dessa terra, e no seu governo não terá guerra. Ele vai iniciar com uma guerra, onde ele vai destruir o anticristo, então começa o milênio. O milênio vai encerrar, né, o governo milenial encerra com a soltura de Satanás. Vai haver outra guerra, mas durante os 1000 anos não existe possibilidade de guerra. O reino animal será também um reino de paz. Com o pecado, a terra começou a produzir abrolhos, espinhos, os animais ficaram violentos, mas acredita, de acordo com a Bíblia, que na época do governo milenial, até os animais, o leão, por exemplo, vai começar a comer capim, vai ficar herbívoro, não terá mais violência nem no mundo animal. Israel será o centro da adoração. Se você quiser saber mais sobre o governo milenial de Cristo, eu te aconselho a ler Isaías, capítulo 11, versículo 4, Jeremias, capítulo 3, o versículo 17, Zacarias, capítulo 14, versículo 9, Mateus, capítulo 6, versículo 10, Colossenses, capítulo 3, versículo 4 e Apocalipse, capítulo 20, leia o capítulo inteiro. E para nós,
pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que acreditamos na iminência de um arrebatamento, que acreditamos em um milênio literal, por que é que tem que acontecer esse milênio? Porque algumas profecias bíblicas precisam de ser cumpridas. Não se cumpriu ainda. Elas só se cumprirão no milênio. A saber, Ezequiel capítulo 37, versículo do 15 ao 28. A união das tribos. Isso vai acontecer no milênio. Gênesis capítulo 15, versículo 18. A posse de toda a terra prometida, do rio Eufrates até o Mediterrâneo. Essa briga que existe hoje, montanhas de Golã e essa confusão toda, isso vai ser resolvido apenas no milênio. Depois do arrebatamento da igreja, 7 anos depois, começa o milênio no governo milenial de Cristo. Mais uma vez, dá um joinha no vídeo aí se você gostou. Um forte abraço e até mais.